Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 2. Vamos hoje expor o verso 23, 24 e 25. Eu não sei se os irmãos de casa estão nos ouvindo bem, nós tivemos hoje ali um problema no áudio da nossa transmissão, né? Mas que os irmãos tenham paciência aí caso alguma coisa dê errado, né? Faz parte às vezes dessas transmissões, né? Evangelho de João, capítulo 2, 23, 24 e 25. Diz assim, irmãos, a palavra de Deus. Estando Jesus em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos creram no seu nome quando viram os sinais que ele fazia. Mas o próprio Jesus não confiava neles, porque conhecia a todos e não precisava que alguém lhe desse testemunho a respeito das pessoas, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, Pai bendito, na tua presença nós estamos, Senhor, a tua igreja, parte da tua igreja aqui reunida. E nesse momento, o nosso coração está desejoso, ávido em poder, pelo Senhor, sermos instruídos através da tua palavra. Por isso, ó Deus, pedimos humildemente, fala conosco, trabalha na nossa mente, trabalha no nosso coração, aprofunda, ó Deus, o nosso conhecimento a respeito de Cristo, o Senhor e Salvador das nossas vidas. Que a tua palavra, ó Deus, ache lugar todo especial na nossa mente, no nosso coração. Que a tua palavra, ó Deus, transforme a cada dia os nossos gestos, atos, palavras e pensamentos. Nós oramos assim, ó Deus, no nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Meus amados irmãos, hoje nós, com a graça do bom Deus, estamos concluindo o capítulo 2 deste Evangelho de João, na sequência das nossas exposições matinais aqui neste Evangelho. E eu tenho dado a este capítulo, e todo o capítulo 2, né, um foco, uma ideia central do Emmanuel, do Deus conosco. Obviamente que essa verdade, ela perpassa todo o Evangelho de João. Obviamente que esta verdade do Cristo como Deus conosco, como aquele que habitou entre nós, está enfaticamente posta no capítulo 1. Nós bem sabemos que um dos grandes temas, se não o grande tema do Evangelho de João, é apresentar a Jesus como verdadeiramente Deus. Obviamente que entendemos que ele também é verdadeiramente homem. E no capítulo 2, então, começa de fato a ter a pessoa de Cristo protagonizando todas as cenas, todos os recortes, todas as narrativas deste Evangelho. Capítulo 1, nós tínhamos ainda aquele que estava preparando o caminho. João Batista era o personagem mais falado, né? Obviamente que tudo também apontava para Cristo. O próprio João Batista deixa isso muito claro, quando ele diz, eu não sou a luz, e aponta Cristo como sendo a luz. João Batista também aponta Cristo, meus amados irmãos, como sendo o Cordeiro de Deus. E esse dado é importante para nós. Por quê? Porque aqui no capítulo 2, nessa perspectiva de Cristo já agora conosco, com a humanidade, interagindo, se fazendo presente, nós vemos o Senhor Jesus indo em duas festas. Uma festa de casamento, Caná da Galileia. Essa é uma festa particular. Essa é uma festa privada. Nós já meditamos e falamos a respeito disso. E na segunda parte desse capítulo 2, nós vemos Jesus ainda numa festa. Só que agora não é mais uma festa particular, é uma festa pública. E aí nós temos na história um momento aqui muito, muito importante e muito interessante. Lembre-se que a festa da Páscoa é a festa que comemorava a libertação do povo do Egito.
uma das festas mais importantes de Israel. Ela não durava apenas um dia, pelo menos 7 dias essa festa era realizada ali em Jerusalém. E veja, faça aí o link e a conexão. No capítulo 1, João diz a respeito de Jesus: esse é o Cordeiro de Deus. Que cordeiro é esse? É o Cordeiro Pascual. Então nós temos aqui um ponto histórico muito interessante para observarmos. Pela primeira vez na história, o Cordeiro da Páscoa foi a festa da Páscoa e, obviamente, em carne e osso, não é? Quando eu digo pela primeira vez, obviamente que Jesus, desde a sua infância, devia participar de tudo isso. Entenda aqui como uma linguagem no sentido de que é a inauguração do movimento do ministério de Cristo, não é? E aí, nessa festa pública, ele tem aquele episódio, não é? Os irmãos voltando aí um pouquinho, em que, chegando ao templo, ele vê ali as pessoas vendendo, ele então quebra as bancas dos cambistas, não é? Destrói aquele comércio que estava sendo realizado na sua casa. Então, no primeiro momento, na festa privada, nós vemos um Deus conosco agindo com misericórdia, transformando a água em vinho e mantendo a alegria naquela festa. No segundo momento, nós vemos um Deus conosco que exerce justiça. Quando estavam fazendo da casa do Senhor um grande balcão de negócios, Cristo intervém, interrompe e ali exerce juízo sobre aquelas pessoas. E aqui, meus amados irmãos, ainda no mesmo contexto da festa da Páscoa, mas um pouquinho deslocado daquele primeiro momento em que Cristo expulsa os cambistas, os vendedores do templo, nós encontramos, portanto, um Deus, não é, que se faz presente, o Emanuel, o Deus conosco, que agora, fora da perspectiva de agir com misericórdia, fora da perspectiva de agir com juízo, é o Deus conosco que habita dentro de nós, que nos conhece. É o Deus conosco no sentido mais amplo e mais profundo que essa expressão pode ter. Não é um Deus que olha e percebe apenas o exterior, ou o estereótipo, né? O tipo exterior, ou aquilo que é aparente. É o Deus que vai além desta realidade. Veja, o texto diz: estando Jesus em Jerusalém durante a festa da Páscoa, o contexto é o mesmo, ainda está ocorrendo a festa. O texto então nos informa que muitos creram no seu nome quando viram os sinais que ele fazia. Contudo, o texto diz, e veja a partir do verso 24, que o próprio Senhor Jesus não confiava naqueles homens, naquelas pessoas, não é, que naquele momento o estavam seguindo por conta dos sinais que ele estava fazendo. E o texto diz que ele não confiava naquelas pessoas porque ele os conhecia. O finalzinho do verso 27 diz que o Senhor Jesus conhece a natureza humana. Então é um Deus, o Emanuel, o Deus conosco, é o Deus que ele não se restringe a um relacionamento que atinge apenas o exterior, que atinge apenas as aparências. Não, meus amados irmãos. Primeiro ponto a ser destacado é esse. Quando em sua onisciência Deus sonda, conhece o nosso coração, ele de fato mostra então que é o Emanuel, que é o Deus conosco que está dentro de nós, que conhece a nossa natureza, que conhece as entranhas do nosso ser. Nós não podemos nos esquecer que, veja, o Evangelho de João tem essa finalidade, apresentar o Senhor Jesus como sendo verdadeiramente Deus, e aqui nós estamos diante de um atributo, de uma qualidade, de uma característica de Deus que é tão somente sua e exclusiva de Deus. Nós, seres humanos, não conhecemos como Deus conhece. Nós, seres humanos, não somos oniscientes. Nós, seres humanos, nos limitamos apenas às aparências, infelizmente. Obviamente que em alguns momentos, né, nós vamos ter a possibilidade, em alguns relacionamentos, nós vamos ter a possibilidade
de aprofundar o conhecimento em relação às pessoas. Os irmãos que são casados, né, e que estão casados há muitos anos, há algumas décadas, vão compreender isso. A partir, né, de determinado momento, nós já até conseguimos prever algumas reações do nosso cônjuge. Tal é a intensidade, tal é o tempo gasto naquilo, mas nós sempre seremos surpreendidos. Por mais que a gente conheça, nós não conhecemos como Deus conhece. Eu vou mais além. Não pense no cônjuge, não pense no filho. Não pense naquele seu amigo de décadas, pense em você mesmo. Pense no nosso autoconhecimento. Obviamente nós nos conhecemos, mas mesmo tendo o conhecimento que nós temos da nossa vida, da nossa existência, nós também nos surpreendemos. Nós também somos, às vezes, pegos na situação em que falamos assim, ou pensamos, ou imaginamos, eu nunca imaginei que fosse capaz de fazer algo como eu fiz agora. Ou seja, não estava previsto dentro do conhecimento que eu tinha de mim mesmo. Veja, meus amados irmãos, aqui um ponto que divide Deus e divide os homens. Por mais que a gente busque conhecer, por mais que a gente avance no conhecimento das pessoas, da humanidade, da sociedade, por mais que nós venhamos a nos conhecer de forma mais profunda, o nosso conhecimento jamais se comparará ao conhecimento que Deus tem de nós. Jeremias capítulo 17, versículo 10, Deus diz assim: eu, o Senhor, sondo o coração. O salmo que nós acabamos de ler, de propósito, por exemplo, no primeiro verso, não é, diz, não é, claramente, explicitamente: Senhor, Tu me sondas e me conheces. E nós podemos continuar o salmo. Sabes quando me levanto, quando me deito. A palavra ainda não me chegou à boca e Tu já a conheces toda. Então veja, meus amados irmãos, que não é apenas aqui nesse texto que nós somos apresentados a um Deus que é onisciente, mas nesse texto nós somos apresentados a essa característica presente na pessoa de Cristo. Logo, veja, há um raciocínio lógico nessa narrativa do Evangelho de João. João está destacando aqui um atributo que é um atributo de Deus, que é o atributo da divindade. O texto, de forma muito clara, diz que os homens começaram, as pessoas começaram então a seguir a Cristo pela aparência. Ele estava fazendo milagres, ele estava fazendo sinais. Na realidade, a gente vê isso em todo o ministério de Cristo, ou não? Os irmãos lembram, por exemplo, do episódio da multiplicação dos pães e dos peixes. O que foi que aconteceu no outro dia? Numa delas, a narrativa está lá. O que foi que aconteceu no outro dia? Estava cheio de gente de novo lá. Querendo o quê? Querendo comer de graça, querendo pão e querendo peixe. Ou querendo ver o milagre acontecer mais uma vez, não apenas comer de graça. Porque o milagre, os sinais, não é? Essas realizações que transcendem a nossa percepção dessa vida, elas nos impressionam. Você já viu aquele, e o nome é esse mesmo, é aquele truque de mágica, que aquele mágico extremamente habilidoso fez ou faz, que nós olhamos assim e dizemos, como é que esse cara fez isso? E ficamos de queixo caído, né? Impressionados com a técnica, o ilusionismo ali aplicado. Imagine algo que é verdadeiro. Na realidade, irmãos, o ministério de Cristo mostra que isso impressionava tanto que, em um momento específico, por exemplo, alguém até pede, né, e tenta tirar, né, vantagem disso. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente aprende a fazer esses sinais, esses milagres? Meus amados irmãos, nós estamos diante de um Deus que nos conhece. Nós estamos diante de um Deus que sonda os nossos corações. Deus sabe, meus amados irmãos, aquilo que se passa no sacrário do nosso coração, no âmago da nossa alma, nas profundezas do nosso ser. Deus conhece o emaranhado dos pensamentos que povoam a nossa mente. Que
que às vezes nem mesmo nós conseguimos ter um fio condutor, uma linha de organização, mas Deus conhece o que você está nesse momento sentindo, pensando. Deus sonda os nossos corações. E nós louvamos e bendizemos a Deus por isso. Inclusive por isso, nós não podemos fugir da sua presença. Nós não podemos nos ausentar da sua presença, porque a sua presença, ela nos atinge de uma forma tão maravilhosa que ela não nos atinge apenas na parte exterior. O Emanuel, o Deus conosco, é tão poderoso, é o Deus sobremodo excelente, que ele atinge o ser, o âmago, ele vai dentro do nosso coração, ele sonda aquilo que está no interior da nossa alma, do nosso ser. Ele sabia, por exemplo, que naquele momento aquelas pessoas estavam o seguindo como proformas. As pessoas estavam ali talvez impressionadas com o milagre. Ao mesmo tempo, e aí é importante destacar isso, que essa palavra, ela é uma palavra de ânimo que mostra que Deus nunca nos abandona, que Deus nos conhece e que mesmo que nós não saibamos muitas vezes expressar o que nós sentimos, Deus conhece o que nós sentimos. Essa palavra também nos mostra, e esse conceito também nos ensina, que nós não podemos enganar a Deus, que nós não podemos fingir diante de Deus. Naquela perspectiva do conhecimento das pessoas, nós somos capazes de fingir diante do nosso cônjuge, nós somos capazes de fingir diante dos nossos amigos, os melhores, aqueles que nos conhecem. Nós somos capazes até mesmo de nos enganar a nós mesmos. Quantas e quantas vezes nós fazemos esse exercício? E praticamos e exercitamos mesmo, colocamos em prática essa realidade de produzir o engano na nossa mente, no nosso coração, até produzir ações que são frutos desse engano. Mas nós nunca poderemos enganar a Deus. Sabe por quê, meus irmãos? Porque Deus sonda os nossos corações. Tu me conheces. Não é assim que o salmista diz? Jeremias, capítulo 17, versículo 10. Eu sondo o coração, eu conheço vocês. Deus sabe quem é o Digleito na sua perfeição, não na perfeição do Digleito, mas na perfeição do conhecimento, mais do que eu mesmo. Deus sabe quem é a Ariane, Deus sabe quem é o Davi, Deus sabe quem é a Zilda, Deus sabe quem é o João. Deus conhece a sua vida, Deus conhece o seu coração, Deus conhece aquilo que você está pensando nesse momento. Você pode estar pensando, eu não queria estar aqui, eu queria estar dormindo. Deus conhece, Deus sabe o que você está pensando. Você pode estar pensando, poxa, que palavra interessante, essa palavra é para mim. Deus conhece o que você está pensando, não importa o que você pensa, não importa o que você esteja sentindo. O que eu quero deixar claro para os irmãos nessa manhã é que Deus conhece a mim e a você. Ele sonda os nossos corações. Ele nos conhece de forma plena, Ele nos conhece de forma perfeita. Logo, nós não podemos fugir da sua presença. Logo, essa verdade que é tão abençoada no sentido de que nós sempre poderemos ter aqui a convicção, a certeza de que nós estamos seguros nas mãos de Deus, naquele que nos conhece, naquele que nos guarda, naquele que nos protege. Mas essa palavra também é uma verdade que deve produzir temor no nosso coração. Porque de Deus nós não podemos esconder nada. Veja, o texto diz que muitos, não é? Essa expressão, muitos creram no seu nome quando viram os sinais. Muitos creram. Mas o Senhor conhecia o coração daqueles homens. E o segundo ponto que eu destaco aqui é que Deus conosco, Emanuel, se efetiva nessa perspectiva de o Deus que habita entre nós, quando Ele, porque sonda, porque conhece, porque vai no profundo do nosso ser, consegue distinguir aqueles que apenas se impressionam com os seus sinais e os que de fato se comprometem com Ele. Talvez essas pessoas aqui, me parece, essa é a ideia do texto, elas estavam impressionadas com os sinais de Cristo, mas elas não estavam dispostas
a se tornarem discípulas. Elas não estavam dispostas a se comprometerem com Cristo. Meus amados irmãos, guardando as devidas proporções de época, de tempo, de espaço, de momento, de contexto, me parece que essas realidades aqui apresentadas se repetem. Quantas e quantas pessoas hoje buscam a igreja, buscam, entre aspas, a Cristo, mas no seu coração não tomaram ainda a decisão de se comprometer com Cristo, de se tornarem verdadeiros discípulos. Não há o comprometimento fiel, não há a entrega total. Verso 24 diz, mas o próprio Jesus não confiava neles, porque conhecia a todos. Veja, parece até incongruente, mas a ideia aqui é mais ou menos a seguinte: eles acreditaram em Cristo, mas Cristo não acreditava neles. Os irmãos estão compreendendo? Eles diziam que acreditavam em Cristo. Eles tinham o exterior. O problema, ou a questão, não o problema, o ponto a ser destacado é que Cristo vai além do exterior. Cristo vai além das formalidades, Cristo vai além daquela capacidade que nós temos de aprender, por exemplo, o evangeliquez, aquela linguagem que nós usamos entre nós mesmos, cristãos, evangélicos, reformados, protestantes. Não é? Cristo vai além disso, Cristo conhece o nosso coração, de modo que Cristo sabia que aquelas pessoas provavelmente estavam o seguindo apenas porque queriam ver os sinais, impressionadas com tudo aquilo, mas não tinham ainda no seu coração a resolução firme de tornarem-se discípulos do Senhor Jesus. Ele conhecia aquelas pessoas e Ele nos conhece também. Ele sabe se nós somos de fato verdadeiros discípulos, verdadeiros seguidores. E eu queria que você tentasse distinguir aqui essas duas coisas. Para mim, a melhor forma de compreender isso é pegando as duas palavras que geralmente são usadas a respeito de crença e de fé no Novo Testamento, pistóis e pisteion, que traz uma ideia um pouco diferenciada. E eu não tenho outra forma de explicar, eu acho que eu até já citei esse exemplo aqui na igreja há tempos atrás, mas para mim a melhor forma de explicar esse crer e acreditar é na história do malabarista que vai atravessando numa corda de um prédio para o outro. Acho que alguns irmãos já ouviram essa história. No meio da cidade, imagina aqui em Maceió, ele pega uma corda, o cara pega uma corda, amarra no alto de um prédio, na praia, na orla aí, para o espetáculo ser mais bonito, e vai até o outro. E a multidão então se junta para ver aquele momento. E ele então pega, né, eles usam geralmente aquela vara bem grande, e ali se equilibrando, sem corda, sem rede de proteção, sem absolutamente nada, ele atravessa de um lado para o outro, a população já começa a se juntar, o povo começa a ver, bate palma, a coisa começa a ficar emocionante, ele volta-se para o público e pergunta, vocês acreditam que eu posso passar agora de um lado para o outro sem o auxílio dessa vara que ajuda no equilíbrio? As pessoas então, nós acreditamos. E ele então vai lá e executa pela segunda vez a travessia agora, sem o uso daquela vara para se equilibrar. Os populares que ali assistem o espetáculo vão à loucura, né? Mais uma vez aplaudem, a coisa está ficando emocionante, né? Até porque está ficando mais perigosa. E ele vai então aumentando o nível da sua apresentação, ele pega então um carrinho de mão. E ele pergunta para a população, e agora vocês acreditam que eu posso passar de um lado para o outro com o carrinho de mão? O que é que o povo respondeu, irmãos? Nós acreditamos. Só que dessa vez ele pede o seguinte, vem um de vocês e sobe no carrinho para passar comigo. Essa é a diferença em crer e ter fé. Eu até acredito que ele passa, mas eu não vou subir no carrinho. Só sobe no carrinho quem tem fé. Os irmãos compreenderam? Para mim essa é a melhor forma de explicar a diferença entre essas duas coisas. Muitos acreditam. Acreditam por acreditar. Acreditam assim, eu acredito que pode acontecer, eu acredito em Deus, eu acredito no milagre. Veja, aquelas pessoas estavam vendo os sinais, os milagres estavam acontecendo. Mas existe uma fé que ela é transformadora, que ela é restauradora. Essa fé que nos é dada por Deus, porque ela é dom de Deus, essa é a fé da salvação, ela é algo tão intenso, ela é algo tão maravilhoso,
que ela traz ao nosso coração agora a convicção, ela traz ao nosso coração agora a certeza, e essa convicção é convicção de verdade, essa certeza é certeza de verdade, que vai nos fazer subir, por exemplo, nesse carrinho lá de mão, porque nós temos certeza de que nós vamos chegar no final, nós não vamos cair, nós não vamos morrer, não há dúvida, na fé não há lugar para dúvida. Se existe dúvida, não existe fé. Se a dúvida aparece, a fé desaparece. Pelo menos Hebreus, de uma forma muito objetiva, também nos ensina que fé é certeza, que fé é convicção. Existe uma certeza duvidosa? Existe essa possibilidade? Não, eu tenho uma certeza duvidosa que isso vai dar certo. Ou é certeza, ou é convicção, ou não é. Isso é fé. A diferença é essa. E quem tem fé, quem foi atingido por essa fé, há de se comprometer. Muito me chama a atenção, não sei quantos dos irmãos já pararam para pensar nisso, no capítulo anterior, no final do capítulo anterior de João, a gente vê isso, quando o Senhor Jesus começa a chamar os seus discípulos, né? E ele diz assim, vem e vê, ou diz, segue-me. E me chama muita atenção a postura daqueles homens, eles simplesmente largam tudo e seguem a Cristo. Vocês já pararam para pensar nisso? De uma questão assim muito prática. Imagine alguém passando aqui agora e dizendo assim, olha, bora, segue-me. E você não volta nem em casa. Você, não, mas não tem mais. Segue-me. É aquela perspectiva. Tome a sua cruz. Não é? Mestre, parece um Rolando Lero, né? Seguir-te-ei aonde quer que vades. As raposas têm os seus covis. As aves dos céus, ninhos para si. O filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Quer me seguir? Embora. Agora o custo é a renúncia. O custo é a fé. O custo é a certeza, é a convicção. O custo é se tornar discípulo. Quer? Está disposto? Veja, meus amados irmãos, que essa diferença, me parece, ela fica clara aos nossos olhos aqui, nesses versos. O verso 25, inclusive, traz uma informação interessante quando ele diz assim, e não precisava que alguém lhe desse testemunho a respeito das pessoas. Como se fosse, não, Jesus, esse pessoal aí é crente mesmo. Não, Senhor Jesus, eles acreditam. Ele não precisava de um advogado nesse sentido. Ele não precisava de um testemunho que autenticasse a fé daquelas pessoas, porque ele conhecia o coração daquelas pessoas. Voltamos para o primeiro ponto, porque ele nos sonda e nos conhece. Ele conhece a natureza humana. Ele sabe o que você pensa, ele sabe o que eu penso, ele sabe o que nós fazemos no secreto, ele sabe todas as coisas. Ele sabe quando nós estamos fingindo, ele sabe quando nós estamos sendo verdadeiros, ele sabe quando nós estamos atuando como verdadeiros atores e atrizes que nós sabemos ser. Ele sabe de tudo isso. Como ele sabe também quando há sinceridade no nosso coração. Ele sabe também quando há arrependimento sincero no coração. E todas as vezes que nós, compungidos na presença de Deus, nos derramamos, nos arrependemos, reconhecemos o nosso pecado, isso move o coração de Deus, porque Ele nos conhece. Ele sabe que não vai ser fingimento. Mas quando é fingimento, lembre-se, por exemplo, do profeta Malaquias. Uma grande queixa de Deus contra o seu povo naquele momento, inclusive com a participação direta dos sacerdotes, que estavam oferecendo diante de Deus o coxo, o aleijado, aquilo que não era digno do nome do Senhor, e ele diz explicitamente, oxalá houvesse quem fechasse diante de vós as portas do meu altar. Eu acho que o texto diz isso, Malaquias capítulo 1, está lá para o verso 6, versículo 7. Diz o Senhor, não tenho prazer em vós. É como se ele estivesse dizendo, eu conheço o fingimento, vocês estão no culto só por par. Vocês estão aqui com o corpo presente, mas a mente de vocês está vagando. O coração de vocês está em outro lugar. Vocês não têm prazer em estar na minha presença.
Deus conhece e sabe quando isso acontece. Deus sabe. Deus sabe quando o pregador vem pregar a pulso, sem vontade de pregar. Deus sabe quando nós fazemos qualquer movimento, meus amados irmãos, que não é coerente com aquilo que nós, ou com aquilo que está dentro do nosso coração. Deus conhece tudo isso. E nós louvamos a Deus porque Ele é misericordioso. Porque Ele não age sempre com o juízo que Ele agiu aqui no templo. Ele sabe e Ele conhecia a intenção daqueles homens que estavam usando a religião para vender, para aferir lucros pessoais, pensando provavelmente apenas no seu enriquecimento. Veja que coisa maravilhosa. Aquele que de fato é tocado por Cristo se tornará um verdadeiro discípulo. Mas eu queria concluir a minha fala hoje chamando você a seguir uma lógica. Eu começo perguntando o seguinte: quem é o verdadeiro discípulo? Quem é esse verdadeiro seguidor de Cristo? Porque o texto diz que esses homens creram. Teoricamente, veja, na minha mente, o que é que eu estou vendo aqui nessa cena? Jesus ia para um lugar, algumas pessoas estavam seguindo Jesus. E ali ele realizava um milagre. Por exemplo, ele foi lá e transformou a água em vinho, né? Outros milagres vão sendo realizados, curas vão sendo realizadas, expulsões de demônios vão sendo realizadas, ações miraculosas vão sendo realizadas, isso chama atenção e as pessoas provavelmente por curiosidade vão seguindo. Mas elas não são necessariamente seguidoras de Cristo. O que é que caracteriza um verdadeiro discípulo? Aí eu queria que você acompanhasse um simples raciocínio comigo, né? O verdadeiro seguidor de Cristo, e aí eu começo com essa primeira premissa, com essa primeira afirmação, é um discípulo. O verdadeiro seguidor de Cristo torna-se um discípulo. E o verdadeiro discípulo quem é? Na verdade, a Bíblia está repleta de textos que falam a respeito dessa lógica que eu quero aplicar para os irmãos. Mas eu vou me deter ao Evangelho de João. Ele já nos basta nesse sentido. Aí você abre aí em João, por exemplo, capítulo 13, versículo 35, e o texto bíblico diz assim: nisto conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Quem é o verdadeiro discípulo? Segundo João, capítulo 13, versículo 35, aquele que ama uns aos outros, que demonstra amor uns aos outros. Aí, seguindo a linha do raciocínio, nós continuamos a perguntar para entender quem é esse discípulo. Ora, eu já sei que o verdadeiro seguidor é o discípulo. Eu já sei que o verdadeiro discípulo é o que ama. Mas quem é o que ama? Que amor é esse? Vamos ser práticos, vamos compreender isso no cotidiano, no dia a dia. E aí eu vou continuar aqui em João, agora avançando um pouquinho mais, não muito. Estávamos no capítulo 13, nós vamos para o capítulo 14, versículo 21. Apenas a primeira parte do versículo 21. O texto diz assim: aquele que tem os meus mandamentos, ou guarda os meus mandamentos, em outras versões, não é? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Está seguindo a linha de raciocínio? Quem é o verdadeiro seguidor é o discípulo. Quem é o verdadeiro discípulo é o que ama. Quem é o que ama? É o que guarda os mandamentos. Eu estou sendo muito prático, estou sendo muito objetivo, para que a gente compreenda quem é o verdadeiro seguidor de Cristo e quem não é o verdadeiro seguidor de Cristo. Quem é aquele que ama? É o que obedece à palavra de Deus, é o que guarda os seus mandamentos. Não adianta você dizer que ama a Deus e não obedece à sua palavra. Não adianta você dizer que ama a Deus quando você despreza a palavra do Mestre. E eu fecho com a outra parte desse versículo 21 do capítulo 14. Porque aí o ciclo se torna perfeito, não é? O próprio Senhor Jesus então diz: e aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Fechou o ciclo. Eu amo a Cristo. Demonstro isso obedecendo a sua palavra. Quando eu faço isso,
eu vou receber o amor do Pai e o amor do Filho encarnado, ou do Verbo encarnado, ou do Deus que se fez carne, ou do Emanuel. E quando isso acontece, Deus se manifesta em Cristo a nós. Veja, meus amados irmãos, eu não sei se você percebe, isso é algo maravilhoso, eu estou falando de uma bênção que nós podemos ou não receber. A manifestação de Cristo na nossa vida é algo abençoador. Mas se nós desobedecemos, se nós não amamos, se nós não somos discípulos, se nós não seguimos, Cristo pode até se manifestar, mas não de forma plena. Essas pessoas estavam conhecendo um pouco a respeito de Cristo, mas elas não tinham sido ainda plenamente tocadas pelo Senhor Jesus. Elas acreditavam, como nós, dizendo para o malabarista lá, né? Você passa no carrinho. Mas elas não acreditavam, como alguém que ia subir no carrinho e passar com ele, fazendo aquele percurso. Que Deus nos abençoe, que a sua palavra esteja sempre diante de nós e que nós possamos louvar e bendizer ao Emanuel, ao Deus conosco, que é misericordioso, que é justo e que é onipresente. Está presente dentro de nós, nos conhece profundamente. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém.